Então veja só, nós acabamos essa temporada falando sobre Balaão. Dentro disso, nós entendemos acerca das pressões que recebemos, acerca daquilo que às vezes são fatos, né, verídicos, pessoas que estão fluindo no ministério, mas por causa das pressões do dia a dia, eles acabam sendo pessoas que armam armadilha, ensinam, na verdade, né, a armar as ciladas e são também aqueles que depois disso estruturarão também as idolatrias e a prostituição. Veja, como nós falamos, o que faz com que uma pessoa como Balaão, que teve experiências extraordinárias, ele não conseguiu prevalecer ou permanecer de uma forma íntegra. Esse é o ponto que eu digo. E hoje nós vamos orar um pouco sobre isso. Pessoas que estão fundamentadas em cima do dom e não em cima da palavra. Todas as vezes que nossos fundamentos de vida, ele é um fundamento em cima do dom, não em cima da palavra, nós vamos ver então que há uma característica violenta de corrupção em uma pressão. O que faz você aguentar a pressão não é o teu dom, mas sim a palavra. Quando nós observamos, por exemplo, Israel, o que fez com que eles desviassem dos projetos de Deus? A pressão. E aí a gente vai ver uma característica muito interessante, né? Quando ele diz assim, a Israel, Deus mostrou a sua mão, os seus sinais, mas a Moisés, os seus caminhos. Então, o que nós precisamos entender? Quanto mais experiência eu tenho e quanto menos fundamento, eu estou propício a me tornar um Balaão. Uma pessoa extraordinária em experiência, que vê o céu, que vai no céu, que volta do céu, que faz tudo, porém, Deus não está. Deus não edificou, ou perdão, ele não está edificado no fundamento como rocha. Então vai bater o vento, lembra? Vai soprar o vento, vai bater a chuva, vai cair a chuva e essa casa vai cair. Então, a nossa geração hoje, estamos comumente ligado a isso. Veja, vamos para alguns textos. Abra tua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, Jesus diz da grande tribulação e do princípio das dores. Mas antes dele falar da grande tribulação, quando ele vai falar dos princípios das dores, então se você pegar aqui no capítulo 15, ele vai falar da grande tribulação. Então, ele diz, quando vier a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? Nós vamos ver em Daniel 9, capítulo 27, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Depois nós vamos ver isso em Daniel, capítulo 11, 31. Deles sairá força que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E também do capítulo 12 e 11 de Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, se você pegar aqui a questão da grande tribulação, é uma coisa. O princípio das dores é outra coisa. Então, veja só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Essas aqui são frases que só brasileiro entende, né? Então, veja, nós vamos entender que uma coisa é a grande tribulação, é as dores. E quando nós falamos de dores ou princípio de dores, não entenda sofrimento. Amém, queridos? Não entenda sofrimento. Princípio de dores, ele está fazendo referência ao parto, à concepção. O que seria isso aqui? A mulher grávida, que ela está no período de dar à luz, quando começa as contrações, então isso aqui são os princípios das dores, ou seja, tá para nascer, tá para chegar o dia, tá para acontecer aquilo que está proposto. E isso, então, é o início das dores. E ele diz, né? Tá, verso 16. Então, os que estiver na Judéia, pode ir para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa algumas coisas, e quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Fazer isso, como como que sucede esse negócio? Como que vai acontecer? Quem tiver, as que tiverem grávidas, né, não fuja, não corra e papapá. O que que aconteceu? Veja só, irmãos, o que que aconteceu. O que ele está dizendo aqui agora, eu creio que isso é uma questão para os judeus e para aqueles que não subiram na sétima trombeta. Então, é um outro ponto aqui, bem? Porque já estamos dizendo da grande tribulação. Mas agora, no verso 3, que é o princípio das dores, daqui todo mundo vai estar aqui. E ele diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximou deles os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele respondeu: Veja só, qual foi a palavra que Jesus diz? Cuidado ou vede que ninguém vos engane. Então, querido, o engano é a marca principal do princípio das dores. O engano é a marca principal dos últimos dias. O engano é o selo dos últimos dias. O que eu creio acerca disso? Vamos lá. Abrindo um parênteses aqui na nossa mensagem. Faremos então uma cirurgia de um parente. Como diria o legista, vamos por parte. Então vamos lá. O que eu creio? O que eu creio é a seguinte forma: eu creio em três grupos de pessoas. Três grupos de pessoas. Primeiro, noiva. Segundo, igreja. Terceiro, Israel. Esses daqui, três grupos de pessoas que têm aliança com Deus, viu? Então nós temos a noiva, essas estão santificadas, e a igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, e Israel que tem a aliança. Para cada um desses daqui haverá um tempo.
Pergunta: todos que são igreja são noiva? Não, não são noiva. Por que eu digo isso? Mateus 25. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Espera aí, 10 virgens. Gente, quando nós colocamos 10 virgens, já tiramos aqui a preposição mundo do meio. Preposição não, a característica mundo do meio. Tiramos a identificação de mundo. 10 virgens. 10 virgens. Então, nós vamos ver que eram pessoas que estavam prontas para o casamento. Elas eram separadas para a vinda do Messias. Elas aguardavam o noivo. O mundo não está aguardando o noivo, o mundo não está preparado e o mundo nunca foi considerado como uma virgem. Pelo contrário, foi considerado como uma meretriz. Então, estão associadas, né, às suas corrupções, imoralidade, lá, aquela coisa toda. Então, aqui a gente nunca vai comparar aqui as 10 virgens como 5 sendo igreja e 5 sendo mundo. As 10 virgens tomando as suas lâmpadas. Aqui piorou. As 10 virgens tinham lâmpada. O mundo não tem lâmpada. Lâmpada é a palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Saíram ao encontro do noivo. O mundo não está ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nércias, 5 prudentes. As nércias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceu. Mas à meia-noite, ouvindo-se o grito, eis o noivo, saiu ao encontro. Então se levantou todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Veja só, as 10 ouviram o chamamento, as 10 ouviram o Senhor, as 10 acordaram no dia do chamamento. Então, não é o mundo, de hipótese nenhuma. As nércias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Outros, ide antes os que a vendem comprai. E assim elas foram e comprar. Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, fechando-se-lhe as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, por não saber a hora. Então, ele está trazendo uma palavra a esse conjunto aqui. As 10 virgens é esse conjunto aqui. Então, esse conjunto, ele está representado como as 10 virgens. Sendo elas aqui, vamos colocar aqui, 10 virgens. Nós temos agora as sábias, e as nércias. Não sei se assim se escreve, mas é assim mesmo. As nércias. E Israel, que é o portador da aliança. Então, aqui a gente vai ter o conjunto dos gentios, que agora foram acrescentados, né, os gentios adotados, e nós temos aqui, vou colocar assim que ele diminui, 10 virgens, os gentios adotados, e aqui nós temos quem? Temos a aliança
Israel, que é a aliança. Os da aliança, né? Então aqui a gente tem os legítimos. Beleza. Dentro disso daqui, a gente já separa que no meio dos salvos, no meio dos salvos, nós temos dois grupos: a noiva e a igreja. Pois bem, fazendo agora o advento do arrebatamento, se a gente pode desenhar, nós vamos entender que é isso daqui. O tempo está aqui. Nós temos agora o advento do arrebatamento marcado em dois tempos. Então a gente vai ter aqui, vamos colocar aqui, se eu tenho a formazinha. Ai, pai. Vamos supor que isso aqui é a cruz, que não é um mais, mas é uma cruz. Nós temos a cruz, abrindo o tempo da graça, e aqui está os gentios, né? A graça para os gentios e judeus, para os homens, né? Homens no sentido de humanidade. Pois tem ser. E aqui continua ainda um paralelo, que é Israel, esperando ainda o seu Messias. Ao tocar da sétima trombeta, deixa eu encontrar uma trombeta aqui. Aqui, encontrei a trombeta. Essa trombeta é linda demais. Ao tocar essa trombeta, a sétima trombeta, então, antes de tocar a sétima trombeta, irmãos, presta atenção. Antes de tocar o sétimo chofar, já tocou 6 chofares, já abriu 7 selos e já cantou 7 ai no lombo. Ou 7 não, 4 ai no lombo. 4, 3. Então, meu irmão, só tá o bagaço aqui, que é o princípio das dores. Quando tocar a sétima trombeta, o que acontece aqui? Olha o que Jesus disse. Vamos lá. Todas as 10 virgens subiram? Subiu ou não subiu? Subiu, não subiu, subiu, não subiu. Ou entrou? Não. Quem que entrou? A noiva. As que estavam preparadas. Essa subiu. Então, essa daqui vai fazer o quê? Vai passar 7 anos sendo galardoado, ou seja, é chamado de bodas do cordeiro, o casamento. Então, a noiva, ela sobe para o casamento.
Aí tem um galardão, tem tudo, né? Tudo que você pensar. Ou seja, a noiva, ela sobe e está aqui, recebendo tudo, papapá, pipi. E a igreja? A igreja não, a igreja fica. A apóstola, a igreja fica, fica. A gente viu que a porta fechou e a igreja não entrou. 5 delas não entraram. Mas elas não são salvos, apóstolos? São salvos. Mas elas entraram sendo salvos? Elas entraram porque era noiva? Elas entraram porque tinha lâmpada? Elas entraram porque... Não, não entraram. Por que que não entraram? Porque elas estavam desapercebidas. Então elas ficam aqui. É esquisito ouvir isso, né? A igreja ficou. Sim, a igreja ficou. Por quê? Entendemos que o Espírito Santo vai ser levado, ou a igreja vai ser levado, e o Espírito Santo também vai ir. Então, se o Espírito Santo vem junto, o Espírito é retirado da terra. Concorda? Se o Espírito é retirado da terra, como que aqui haverá conversão, se é o Espírito Santo que nos faz converter? Então não haverá conversão na, na grande tribulação. A única questão são as duas testemunhas, e eu não creio que a pregação deles é igual a de Noé, é a pregação para a condenação e não para a salvação. Por quê? Irmãos, entenda, muitas vezes quando nós pregamos, nem sempre nós pregamos para a salvação. Nós pregamos, e essa pregação, ela se torna uma pregação para a condenação, porque é a condenação, é a pregação que as pessoas nunca vão poder dizer, não ouvimos, elas ouviram. Então, esse ouvir vai ser ouvir para condenação. Igual que é a base que nós temos aqui, bíblica. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, não, Lucas 12, eu acho, 12, 35, deixa eu ver. 12, 35. Olha o que ele diz: cingido esteja o vosso corpo e aceso as vossas candeias. Sede vós semelhante ao homem que espera pelo seu senhor, ao voltar ele da festa do casamento. Peraí. Esteja cingido o vosso corpo e aceso as vossas lâmpadas. Como que estava a lâmpada daquelas 5 virgens? Apagadas. Estava sem óleo. Então o Senhor está falando o que agora? Para essa turma que ficou. Ó, esteja acesa, cingido o vosso lombo e aceso a vossa candeia. E seja vocês aqueles que esperam o seu Senhor voltar da onde? Voltar da festa do casamento, meu irmão. Ele está voltando do casamento e essa turma não estava. Elas não estavam no casamento. Então, elas significa que não subiram. Entendeu? Então, é essa turma aqui. Pois bem, agora vamos lá. Se o Espírito Santo está ou sobe junto, vamos para um ponto aqui. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse, verso 19. Depois dessas coisas, vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de branco, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencente à salvação. Todos os anjos estavam de pé, e o trono, ao redor do trono, os anciões e os 4 seres viventes, e antes do trono, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glórias, e a soberania, e as ações de graça, a honra, o poder e as forças sejam dados ao nosso Deus pelo século dos séculos. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo:
Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e da onde vieram? Da onde eles estão vindo? Respondi: meu senhor, tu sabes. Eles disseram. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no santuário. E aqueles que assentam no trono estabelecerá sobre ele seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes de água e lhes enxugará todas as lágrimas. Veja só. Então, eles estão vindo da onde? Da grande tribulação. Eles estão vindo daqui. Então, veja, observe aqui. Em Apocalipse, então, capítulo 7, nós vamos ver que João estava no céu e há uma interrogação. Quem são esses que estão vindo, que estão vestidos de branco? Ele diz, eu não sei. Ele diz, esses daí são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, quando eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, se o Espírito Santo não estava lá? Quando foi isso? Que dia foi isso que nós não viu? Foi aqui. Eles eram, sabe aqueles crentes meia boca? Aqueles crentes que era crente, de repente, pum, sumiu todo mundo e falou, rapaz, fiquei. Você entendeu? Fiquei, meu irmão, não consegui entrar. E agora? E agora, essa fé está incendiando eles de novo. Mas agora eles vão ter que morrer por Jesus. Agora o processo é outro. Eles morrerão por Cristo, eles não terão mais fome, eles não terão mais sede, eles não terão mais ardor. Noiva. Qual é um dos contextos da noiva? Reinar. O noivo. Qual é o contexto da igreja? Servir. Então aqui a gente já entendeu aqui. O tempo passa, o tempo voa, só a poupança Malmerinos que continua numa boa. Nós vamos ver agora que existe agora a questão de volta. Entenda aqui, meu irmão. Até então não aconteceu a segunda vinda. A segunda vinda está aqui. Aqui não é a vinda, a primeira vinda. Aqui. A primeira vinda. Está na cruz. Jesus veio, a primeira vinda. Primeira descida. Puxa. Primeira descida. Primeira vinda. E depois, a segunda vinda. Então, veja só, a segunda vinda agora é para o povo de Israel, que eles vão estar aqui no lugar chamado Vale do Armagedon. Não é Dor, não. Armagedon. O que acontece agora? Aqui é a menção dos 144 mil.
selados. Então, nesse processo aqui, todo mundo, como a noiva sobe, a igreja começa a ser perseguida, e muitos vão morrer e vão subir, quer dizer, a igreja, né, os salvos vão ser salvos pela morte, e Israel continua caminhando aqui. Os 144 mil foram os que sobraram, o remanescente. E o restante do povo se corromperam com a marca da besta. Então aqui nós temos a visão da humanidade. A noiva que subiu, a igreja que na metade subiu, 144 mil que não se corromperam, e o restante, tudo se corromperam. Vai chegar então, nesse exato momento, quando 144 mil estão no Vale do Armagedon de Israel. Só de Israel. Não tem nada de igreja, não tem nada. Gente, não. É 144 mil. 12 mil de cada tribo. Ponto. Então é o seguinte, meu irmão, se nós não vai aqui ou aqui, nós não vai. Você entendeu? Então, preste atenção nisso. Ou você sobe na primeira e vai reinar, ou você sobe na segunda depois de apanhar muito, né, e morrer, ou já era. A não ser que você é um judeu e você não sabe. Né? Aí você pode se agregar aqui, vai que é um selado, vai que, né? Mas esse daqui é um judeu mesmo. É judeu, judeu de Judá. Judá não, de Israel. Então, o que acontece? Quando chega aqui, eles estão selados, eles estão perseguidos, eles estão aqui encurralados, essa seria a palavra, encurralados. E aí, quando vem, né, vamos colocar aqui, eles estão encurralados, Israel, né, todos aqui encurraladíssimos. Então, aqui os 144 mil, encurralados no Vale do Armagedon. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui, né? Encurralados no Vale do Armagedon. Todo o exército inimigo está aqui, né, cercando eles. E vai, 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 e vai, e vai. Agora vai falar, agora matamos. O que que acontece? Aí, meu irmão, que nós entra. Aí desce, então, Jesus. Não sei se vai ter aqui uma expressão que eu possa mencionar. Vamos ver se tem aqui algum. Aí desce Jesus, no seu cavalo branco, mas aquele é de fogo, assentado, né, no seu cavalo. Ele desce, meu irmão, para salvar, junto com quem? Junto com a noiva, meu povo. Aí a gente desce, né? Agora a gente é noiva, agora a gente, meu irmão, agora a gente é gente, agora ninguém segura nós. Então vamos supor que a gente está aqui como águias, né? Então desce lá nós, aqueles que foram glorificados, desce junto, a multidão deles junto com Jesus e esmaga todo o inimigo, ou seja, quebra isso daqui, quebra na batalha do Armagedon e salva esses 144 mil. Com o sopro da boca de Jesus, o que acontece? Os inimigos são destruídos, o exército inimigo, e aí então começa então uma temporada aqui. A água sai do monte, é restaurado tudo isso, a terra restaurada, e aqui começa uma coisa chamada milênio. Milênio. 1000 anos aonde Cristo reinará
junto com a noiva, os 144 mil. Você entendeu? E esses 144 mil vão se multiplicar, então vai ter uma multidão no final do milênio. Esse é o reino milenar. Esse é o Shabat de anos, ou seja, o Shabat, 6.000 anos passaram na Terra, e agora o 7.000 ano é o tempo do descanso. Então, eu creio, noiva antes, igreja durante, Israel depois. Eu digo o seguinte, cuidado com algumas coisas que estão surgindo. Por quê? Porque estão cortando o milênio. Se eu corto o milênio, meu irmão, principalmente a galera da teologia dos sete montes, não sei se você sabia, mas a história dos sete montes é muito bonito, e eu concordo, né? Concordo mesmo que a gente precisa tomar área de governo, mas a teologia dos sete montes, ela é uma teologia chamada a teologia vitoriosa, que muitos estão dentro dela e nem sabem. Te falo uma das características da teologia dos sete montes, o grande avivamento. Quem que é o propagador da teologia dos sete montes? Bethel Church, Bill Johnson. Bill Johnson, ele hoje tem sido um cara mentor de muita gente aí, mas ele fala dessa teologia, né? A teologia das sete montanhas. Que eles dizem o quê? Que virá um grande avivamento, grande avivamento, e esse avivamento transformará tudo. Então, é uma outra história. Se a gente pudesse, não vou nem perder tempo aqui, é como que tudo está uma bagunça, vem o Espírito Santo, traz um grande avivamento, todo mundo se converte, a igreja passa a reinar todas as áreas de governo e vivemos felizes para sempre. Dentro da teologia vitoriosa, não tem sofrimento, não tem anticristo, não tem grande tribulação, não tem arrebatamento, não tem milênio, não tem nada disso. Isso daqui é a história da carochinha. É simplesmente vai vir um grande avivamento, todo mundo vai se converter, a igreja vai reinar sobre todos e pronto, o reino de Jesus se estabeleceu e pronto, acabou. Então, é muito bonito, porém, você anula todas as áreas bíblicas dos últimos dias. E eu nunca vi a Bíblia me garantindo que nós vamos mudar a história do mundo. Pelo contrário, o que a Bíblia me garante é que a gente sofrerá perseguição. E muita. Você entendeu? É, podemos. Vai pegando as perguntas aí. Entenderam aqui, irmãos? Sacaram o som aqui do que é? Então, veja só. Precisamos ter uma concepção disso daqui. A primeira ressurreição, ou seja, a melhor ressurreição, e a ressurreição. É, os preteridos parcial. Exatamente. Então, veja só, irmãos, fique aí ligado nisso, porque voltamos agora para aquilo que nós estávamos falando. Volta aqui agora. Quando nós olhamos para Apocalipse, não, Mateus, que a gente começou e estava falando sobre isso, Mateus capítulo 24, ele diz o quê? Qual é o sentido dos últimos dias? O engano. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para não serem enganados pelas pessoas. Por quê? Porque nos últimos dias, verso 5, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que a gente pensa aqui, meu irmão? Qual que é o problema aqui que a gente pensa? A gente pensa no monte de Henri Cristo, né? Meu pai. E a gente pensa um monte de Henri Cristo aqui, e a gente seguindo um monte de Henri Cristo. E a gente fala assim, aposta, eu não caio nessa nunca. Nunca eu caio num negócio desse. É com aquele monte de moça atrás, né? E aí a gente vai, né? Mas é óbvio que não. Queridos, vamos lá.
Como a gente pode se passar por Cristo todas as vezes que a gente tira dele a autonomia e toma para nós? É o que eu estou tentando, falar há uma década. Tem um monte de pessoas que já se fazem Jesus. Como? Vem cá, que eu vou resolver o teu problema. Eu vou entrar nas regiões dimensionais e vou tirar você dos cativeiros. Irmão, você é Jesus para fazer isso? Você é Jesus que pode entrar e sair de qualquer lugar? Você é Jesus? Não. Então, não se faça por Jesus. Por quê? Porque as pessoas estão agora confiando no Jesus dessa geração. Não precisamos mais de Bíblia, não precisamos de arrependimento, não precisamos de mais nada disso. Só precisamos encontrar a pessoa certa que nos tirará dos cativeiros, nós dando uma boa oferta. Entendeu aqui? Já estamos vendo um monte de Jesus. E eles nem sabem que estão se passando por Jesus. Por quê? De fato, não precisamos de Jesus para muita coisa. Hoje aprendemos muitas técnicas e não precisamos de Jesus. Usamos o nome dele, mas não precisamos. Entendeu? É isso que eu digo. Cuidado, porque Jesus já está aparecendo em um monte de lugar. E aí, depois ele diz, ouvirão, olha o que ele diz, por isso virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. De fato, meu irmão, observe aqui, irmãos, vamos para a lógica da lógica da lógica. Vamos para a lógica mais logicada. O aumento dessa nossa teologia revolucionária, entenda, nossa teologia revolucionária, o aumento de tudo isso não era para estar todo mundo já bom. Estou vendo a igreja, pelo menos a igreja, não é para a igreja estar top. Aí você vê a mesma pessoa que foi liberta lá, que foi lá, que ela entrou na região celestial, que ela fez tudo isso. Daqui a pouco, essas pessoas estão procurando libertação de novo. Por que procurou libertação? Se ela foi lá nas dimensões, se ela saiu das dimensões, se ela foi para. O DNA foi trocado, não estou dizendo contra, entenda, mas o DNA foi trocado. A vestes espirituais, experiências místicas, cósmicas, transformadoras, está tudo aqui, tudo aconteceu. E por que essas pessoas ainda estão procurando libertação? Concorda comigo? Que de fato não funcionou? Porque eu não tomo um remédio, sou curado, continuo tomando, vou procurar outro remédio. Irmão, me dá um remédio para dor de cabeça. Tomei a dor de cabeça, passou. Ô, irmão, eu quero um outro remédio. Esse daqui me dá um outro remédio para dor de cabeça que eu nem tenho. Mas me dá lá para prevenir ter. Não existe isso. Então, de fato, nós estamos sendo iludidos por algumas coisas e nós não estamos percebendo. Estamos com uma gama de coisas que agora nós fazemos que são paliativos, e realmente são paliativos. Por isso que eu digo, eu não estou falando contra, mas são paliativos. São coisas que funcionam? Funciona. Mas vai resolver o meu problema? Não, meu problema quem resolve é a palavra. Essa é a resolução do meu problema. A desobediência que me trouxe problema, a obediência que me traz resgate. E agora, algumas coisas foram deformadas pela desobediência e que, quando eu volto a obedecer, eu tenho que tomar um remédio para que essa deformação agora cesse. Mas o maior remédio é o retorno da palavra. E agora, as dores que esse desvio me trouxe, que a gente pode usar para sanar essas dores, a libertação, a, as trocas, as coisas. Esse aqui, ele me sana as dores que a desobediência me causaram. Agora, falo de novo, é garantido? Não, não é garantido. E digo que não é garantido. O próprio mesmo apóstolo Paulo disse, o Senhor disse para ele, meu irmão, a minha graça te basta. Ele tinha lá um tormento que ele não foi curado. O cara fez libertação em todo mundo, mas nele não funcionou. E pronto. Por isso que eu digo, é garantido que tudo vai funcionar? Não. Irmão, eu estou dando um banho de água fria hoje, né? Não.
Ah, vou passar pela libertação, os problemas vão acabar? Nem sempre. Às vezes não, às vezes você ultrapassou um limite. Às vezes você ultrapassou um limite muito, muito grande, meu irmão, e não vai sair, não vai passar, e só se contente em morar no céu. E aí? E aí, irmão? É aquela música. E se Deus fizer? Ele é Deus. E se não fizer? E se Deus não fizer nada por você? E se Deus não agir? E se Deus não mudar a tua história? Você entende qual é o problema aqui? Entende qual que é a minha questão? Por que se levanta os Balaãos? Por causa disso. Os Balaãos têm se levantado por causa dessa situação. Por quê? Porque a gente está sendo enganado com é, uma teologia, como que eu posso dizer, hedonista. Por que uma teologia hedonista? O que é a teologia hedonista? Hedonismo é a busca de prazer, minimizando o sofrimento. Entendeu? Eu tiro o sofrimento por excesso, ou quando tem o sofrimento, não tem prazer. Então eu tento tirar todo o sofrimento da minha vida. Gente, preste atenção aqui. Todos vocês que estão aqui, a maioria, não tiveram só aqui. E não só estão aqui. Estão em muitos lugares, sendo ministrado todos os dias, recebendo oração todos os dias. É, mas, então, entende-se que vocês não têm mais problema, certo? Você entendeu como que é irracional? Ou seja, vocês estão lá, vocês têm problema, vocês estão passando por problema todos os dias, têm dificuldade todos os dias, têm luta todos os dias, mas o quê? Então não está funcionando? Não, está funcionando, querido. Está funcionando de uma tal maneira que as lutas estão vindo a cada dia, e preste atenção nisso, está funcionando porque as lutas estão vindo cada dia e você está vendo um monte de gente desviando, e você está aqui, firminho, vivo, esperando Cristo, com a fé consolidada. Então está funcionando. Você entendeu? Entendeu? Está funcionando. Mas a gente pensa que o funcionar da libertação é arrancar você das dores. Não, não. É arrancar você do desvio. A libertação é arrancar de você o entendimento que você vai morrer de novo se você não for liberto. Então não é que você não terá problema. A chuva vai cair para todo mundo. Ah, o vento vai soprar em todo mundo. Veja que tanto a casa que na areia e a casa na rocha, a mesma consequência foi para cada um. Ou seja, o vento bateu, a chuva soprou, a chuva bateu, o vento soprou, veio as coisas. Eles permaneceram. Então, o que acontece aqui? Aonde eu quero, e estou chacoalhando vocês na questão de Balaão, nós estamos agora na egrégora de que não temos mais problemas, e nós vamos chegar no momento que não teremos mais problema, nossa vida vai ser perfeita. E que, se você tem problema, é um sinal de uma maldição ou demônio. Sim, não. É demônio? Sim, é demônio, tudo é demônio. O mundo jaz no maligno. E a Bíblia disse que o diabo tinha descido na terra. Nos últimos dias, o próprio diabo descerá na terra. Irmão, imagine como vai ser a tribulação, como vai ser o sofrimento, como vai ser a perseguição na vida dos cristãos. Vai ser terrível. Então passaremos por apertos. Eu não estou querendo te desanimar, eu só estou querendo dizer, meu irmão, seja resiliente. Porque essa teologia ou essa expressão que eu senti uma dorzinha, eu já corro para tomar um remédio porque eu não aguento sentir dor, pode ser perigoso. Eu posso estar me intoxicando, te engano. Eu posso estar sendo enganado e não estou percebendo, porque em tudo, parecia uma dorzinha, eu preciso de libertação. Parecia um probleminha, preciso de libertação. Deu um negocinho, eu preciso passar por um mapeamento. Não sei o quê, eu preciso de libertação. Irmão, não, você não precisa de nada disso, você só precisa ser resiliente. Às vezes vai doer o dente. E o que você vai fazer? Nada. Às vezes vai dar uma cãibra, e o que você vai fazer? Nada. Às vezes vai fazer, é só resistir.
Você entendeu? Às vezes não é demônio, não é maldição, não é problema, é só resistir. Não é questões espirituais que eu vou entrar em tal lugar, que eu vou sair de tal lugar. Não, é só resistir. São coisas da problemática humana. O mundo jaz no maligno. Nós temos um corpo corrompido. Agora, e aí, apóstolo? Então você está dizendo que eu tenho que aceitar tudo isso? Não, querido. Eu estou dizendo que existe uma coisa que literalmente são problemas demoníacos. Tem outras coisas que são problema da minha alma. E tem outras coisas que é a fragilidade humana mesmo diante de um mundo corrompido. Só isso. Então eu tenho que discernir tudo isso, senão eu não vou aguentar pressão. E a mente de Balaão, querido, é a mente que não aguenta pressão. Deus tem um problema, a gente paralisa, porque Deus não está agindo ao meu favor. Ah, mas por que Deus não está agindo ao teu favor? Não, querido, Deus está. Mas a gente está sendo ensinado que se eu tenho problema, é porque Deus não está comigo. Porque eu posso solucionar todos os meus problemas. Por isso estão surgindo os falsos cristos. Então, pode ser, querido, que muitos pastores, apóstolos, profetas já são falsos cristos. Porque eles estão entrando no lugar de Jesus, prometendo que os teus problemas vão acabar. E que nem Cristo te prometeu isso. Pelo contrário, Cristo disse: se eu fui perseguido e se eu fui chamado de Beelzebul, não queira ser diferente. Entendeu? Se vocês não estão sendo chamados de Beelzebul, se vocês não estão sendo perseguidos, se vocês não estão sendo humilhados, se vocês não estão sendo criticados, se vocês não estão sofrendo por amor ao nome dele, então significa que você é maior do que Cristo. Então você é um falso Cristo. Entendeu? Então o que eu quero dizer é que olhe para a geração passada. Era a geração que lavava roupa lá no rio, que ia ter que plantar, todo dia acordava com uma enxada na mão para arar a terra. E você vê que essa geração não tinha depressão, não tinha transtorno de ansiedade. Meu irmão, a ansiedade saía com 3 enxadadas. Acabava, meu irmão. Né? 3 hectares ali para enxadar. Meu irmão, era na segunda enxadada o estresse saía, a ansiedade saía. Tudo saía. Né? Tudo saía. Agora, por que essa geração está tudo assim? Porque não tem mais esforço. Porque nós estamos tirando. Por que as nossas crianças já com 10 anos, 5 anos, já estão com crises de ansiedade? Porque tiramos dela todo o sofrimento. Poupamos dela tudo que faça ela ser resiliente. E aí, qualquer não já é um, um trem. Às vezes eu fico olhando e é exatamente hoje isso. Irmão, qualquer não de uma figura paternal, irmão, é trágico. Seja biológico, seja espiritual, qualquer não de uma figura paternal hoje é devastador. Qualquer desaprovação, hoje eu tenho medo de desaprovar alguém. Eu tenho medo de falar hoje com alguém. Medo no sentido não maligno. Exemplo, a pessoa falar um negócio, eu falar assim, cara, isso daqui não é bom, eu hoje tenho receio de falar. Porque muitas vezes as pessoas estão colocando a figura paternal em uma posição tão alta, tão elevada, que o teu não, a tua desaprovação é tão devastadora, porque a pessoa não está acostumada a ouvir não. A pessoa não está acostumada a ser confrontada, a pessoa não está acostumada a ouvir, cara, isso daqui está errado. Aí a gente entra na mentalidade de Caim. A gente passa a ficar doido, você entendeu? O duro que não é nenhum respeito. Essa pessoa tem uma estima tão alta pela figura de autoridade, ela coloca essa figura de autoridade numa posição tão elevada que ela não pertence. Eu falo isso aqui, meu irmão, não nos coloque como autoridade em uma figura que não podemos estar, porque a nossa reprovação vai ser uma devastação no coração dessa pessoa. Você entendeu? Se você coloca uma figura de autoridade em uma posição muito grande,
elevada demais, você tira ela do humano e coloca ela no divino. E aí, a reprovação dessa pessoa vai ser uma reprovação divina. Entendeu? Vai ser algo divinizado. E, meu irmão, ninguém a reprovação divina é muito severa. Deus nos repreender é severo demais e realmente machuca muito. É para conserto? É para conserto, mas a reprovação de Deus é forte, meu irmão. Você entendeu? Agora, a nossa reprovação é uma reprovação paternal. E aí é mais leve, cara. O apóstolo falou que não concorda. Pô, legal, eu entendo, creio, né? E entendi, cara, brigadão. Agora, quando o apóstolo tornou Deus, se ele diz que não concorda, ele está dizendo: a minha vida não presta, eu estou todo errado, eu não presto para nada, eu não sirvo mais para nada, eu vou para o inferno. Você entendeu a diferença aqui? Então, por levantar muitos falsos cristos, a turma agora está doida, está sem limite. Entendeu aqui? Não sei se ficou muito coisado, mas essa é a mente de Balaão. É a mente que não aguenta pressão, a mente que não aguenta problema, a mente que não aguenta se. Não é firme. Ele foi firme no começo, mas depois, por muita pressão, muita pressão, muita pressão, o cara não aguentou. O cara cedeu. E por último, como a gente vê a questão de Balaão, e a gente vai orar aqui, a questão de Balaão, o que aconteceu? Quando ele viu que nada deu certo, ele ficou com cara de tacho. E Balaque diz: cara, faz o seguinte, vai embora, meu irmão. Vai embora daqui. Eu te chamei para fazer um negócio, você não fez. Vai embora, some daqui. Você é um ingrato. Foi o que Balaão falou, o Balaque falou: você é um ingrato, cara. Te trouxe, te daria ouro, te daria isso. Aí o que ele faz? Mas eu disse. Mas quer saber do negócio? Tá, vou te ensinar um negócio aqui. Não deveria não, mas deixa eu te ensinar um negócio aqui. Entendeu? Por quê? Porque o cara foi confrontado. E aí ele passou a ensinar Balaque a como gerar maldição no meio do povo. Ele não amaldiçoou, ele ensinou como gerar maldição. Entendeu? É, eu creio que esse tempo é o tempo que nós precisamos novamente voltar a entender que as pressões existem, amém? As pressões existem, nós teremos pressão, teremos problemas, é, entenda isso. Não queira se livrar 100% dos problemas, porque pelo menos eu não consegui ver os problemas 100% sendo livres. Então a vida perfeita para mim é só na eternidade. Aqui é impossível nós termos a vida perfeita. Podemos ter uma vida santa, separada, mas a vida perfeita não. Livre de todos os problemas. E muitos problemas que nós estamos tendo é problemas de alma. Então, tem libertação? Tem, mas é a libertação do comportamento e das filosofias que dá lugar para os demônios. Então, eu preciso tirar isso. O que mais? E aí nos tornarmos Balaão. Amém? Entendeu, irmãos? Outro ponto que eu vejo é a base da feitiçaria como ganho de lucro. Gente, as pessoas não querem mais se profissionalizar. Elas não se tornam proficientes, mas elas creem que se elas fizerem uma amarração, elas sobem. Gente, é isso aqui que a gente está fazendo. Você já viu a pessoa que vai lá no centro de Umbanda, Macumba ou qualquer coisa assim, e diz: faz aí uma amarração de amor? Né? Eu até vinha conversando com
pastor Rinaldo, né? Estava conversando com o pastor Rinaldo, pastor Helder, acerca disso, ontem, e falando exatamente isso. Uma vez a gente pegou uma pessoa, né, e já peguei mais de uma vez daqui, que a pessoa, depois de estudar a libertação, ela entendeu e veio pedir perdão, né? Como faria para quebrar. Por quê? Porque ela queria fazer amarração de amor. E ela foi ensinada que para fazer amarração de amor, e realmente, infelizmente, tem muita gente que faz, ela pegava e cozinhava para essa pessoa. Ela pegava um bife e no seu período menstrual passava naquele lugar, pegando o sangue da menstruação, fritava e entregava para a pessoa. Você entendeu? Crente. E o pior que era crente. Entendeu? Então, veja só, o que que a gente entende aqui? A gente já pegou cada coisa e a gente vai ver, pô, é crente. A pessoa é crente, a pessoa está ali, a pessoa é, mas, pô, ensinou. E aí, o que que a gente está querendo? Muitas vezes isso, fazer as amarrações. Eu vou dar oferta aqui e, meu irmão, minha vida vai mudar. A tua vida vai ser liberada. Eu vou fazer libertação e a minha vida vai mudar. Não, a tua vida vai ser liberada. Agora, se você não consegue produzir mais do que 10, você não vai produzir 20. Você vai produzir 10 no teu máximo. Porque às vezes você estava amarrado e a tua vida, você podia produzir 10 e você estava produzindo só 2. Agora você vai produzir 10, mas você acha que você vai produzir mais que 10? Não, você não vai produzir mais que 10. Porque agora você não tem habilidade para produzir mais que 10. Por isso que eu digo, é, é muito bom essas coisas, é ótimo, é excelente, porém, nunca isso vai ultrapassar o lugar da habilidade e da maturidade e da resiliência. Amém? Olha o apóstolo Paulo. Olha para a vida dele, você vai ver a resiliência. O apóstolo Pedro, a resiliência, maturidade, os fundamentos e tudo mais. Entenderam aqui, então? Como que eu posso sair de Balaão sabendo que eu preciso estar firme, aguentando pressão? E para aguentar pressão, irmãos, eu tenho que estar com os fundamentos muito bem cavados, sabendo o que eu quero e entendendo que o mundo não é mar de rosa enquanto eu estou aqui. Mas mesmo assim, eu estou firme no Senhor. Teremos problemas, sempre teremos problemas. E os problemas são consequência de uma humanidade corrompida. Bem? Consequência de uma sociedade corrompida. Então, veja só, olhe para os homens da Bíblia. O apóstolo Paulo, vamos lá, o apóstolo Paulo de vez em quando entrava em uma brincadeira de ser apedrejado. E aí, ele tinha demônio? O apóstolo João teve toda a visão de Apocalipse e foi jogado num caldeirão fervente. Ele estava em pecado? Entendeu? E aí o cara viveu isolado em Patmos. Você acha que a vida desse cara foi fácil? Não. Você vê os apóstolos que foram esquartejados, dados de comida de leão. Cadê o Senhor que não livrou eles? Eles tinham alguma maldição ativas na vida dele? Não. Entende? Os homens e mulheres que foram punidos por falar a verdade. E aí? Eles estavam debaixo de sentença? Por que que eles não entraram nos tribunais requerendo a liberdade? Não estou falando contra, mas é que hoje virou muito fácil. Eu estou com um problema, eu acesso alguma dimensão espiritual e acabou. Meus problemas sumiram. Não, queridos, nem sempre. Pode ser que a gente está em contato com um falso Cristo. Entendeu aqui? Pode ser que eu estou em contato com um falso Cristo, que está me garantindo o negócio. É aquilo que a gente fala, né? Você vai na cartomante, ela te garante a amarração do amor ou o dinheiro de volta. Você entendeu?
Você vai lá na macumbaria, ele te garante caminhos abertos ou dinheiro de volta. E a gente está trazendo isso aqui para a cruz, para a igreja. Ah, mas eu fui lá, não, já ouvi isso, eu já fui lá, fiz a oferta, não sei o quê, e não funcionou nada. Entendeu? Então, dinheiro de volta. É, o feitiço não funcionou. Acho que o guia não está naquele dia, então dinheiro de volta. Você entendeu? Então, infelizmente, a gente está muito balaunzado, né? Vamos orar, meu povo, vamos orar. Chega por hoje, chega. Vamos orar, vamos orar. Amém. Vamos orar também nesse sentido. Mas, o negócio foi tão coisado aqui que o computador travou, meu irmão. Pecado é muito. Não, acho que o pecado era muito aqui. Amém. Vamos lá? Diga comigo assim: meu Pai, reconheço diante de ti os meus pecados que cometi, meus pecados e dos meus antepassados, que trouxeram maldição sobre a minha linhagem. Peço perdão por cada ato de imoralidade que ainda pode refletir em minha vida. Que o Espírito Santo me guie nesse tempo de oração e leitura da palavra em nome de Jesus. Porque eu quero proclamar a tua palavra em Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te inclinará a elas e nem a reverenciará, porque eu sou o Senhor teu Deus,
Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. A tua palavra em Levítico 26:40. Se confessar as suas iniquidades e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões que transgrediram contra mim, e também com o andar que andaram contra mim. O olho depois. E proclamo também a tua palavra de Salmo 106:6. Pecamos como os nossos pais fizeram, a iniquidade. Nós temos cometido a maldade, Senhor. Segundo a tua palavra em Jeremias, capítulo 14, verso 20. Reconhecemos, Senhor, a nossa maldade, a iniquidade dos nossos pais, porque pecamos contra ti. Pai, eu quero me arrepender agora dos meus pecados e dos pecados dos meus antepassados, porque muitas vezes caminhamos no mesmo caminho de maldade e nos fazemos linhagem, Senhor, de transferência desses passos, dessas gerações, dessas iniquidades. Muitas vezes, Senhor, nós não atentamos que estamos repetindo um ato maldito de perversidade e estamos ferindo a tua palavra. Perdão, Senhor. Nos arrependemos pela imoralidade sexual. Nós viemos diante de ti em arrependimento, Senhor, por toda a imoralidade que foi praticada em minha linhagem. Senhor, quebra cada cadeia do pecado que se estabeleceu. Em nome do Senhor Jesus. Pai, muitas vezes fomos promíscuos, adúlteros, profanos, imorais, lascivos. Somos, Senhor, tentados com os nossos olhos, com a nossa mente, com a nossa prática. Pai, perdoa-nos por carregar essa semente da imoralidade, da orgia e de todas as áreas que carregamos da imoralidade, a pornografia, a bestialidade, a profanação do leito. Pai, perdoa-nos. Nós somos confrontados pela tua palavra de 1 Coríntios 6:18. Porque ela diz que nós temos que fugir da impureza. Porque o pecado que o homem comete fora do corpo é uma coisa, mas existe aqueles que é praticado no próprio corpo, que é a impureza. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Que diz que honroso entre todos é o matrimônio, o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Pai, perdão por fazer da aliança conjugal algo banal, aonde podemos nos unir e nos separar quando quisermos, aonde não respeitamos, Senhor, os vínculos matrimoniais, aonde desonramos nossos cônjuges com a imoralidade ou com a frieza, aonde fazemos, Senhor, o outro pecar e entregamos essas pessoas na mão dos demônios. Pai, proclamamos a tua palavra de Gálatas 5:19. Manifestes são as obras da carne, as quais são adultério, prostituição, imundícia e lascívia.
Pai, nós proclamamos a tua palavra de Efésios 5:3, mas a prostituição e toda impureza, avareza, que entre nós nem ainda se nomeie, como convém aos santos. Senhor, nos ajuda a repudiar a mente profana dessa geração, as concessões dessa geração, as libertinagens dessa geração, as maldades dessa geração, as irregularidades dessa geração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a enfrentar todas essas artimanhas e imoralidades que vêm sobre nós. Que sejamos, Senhor, firmes na tua palavra e mantemos a nossa alma guardadas nos teus estatutos. Em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando aqui, irmãos, agora por outras questões, mas quando nós falamos de imoralidade, veja só, na antiga aliança, eles eram permitidos ter mais de um relacionamento, mais de uma esposa. As mulheres não eram permitidas ter mais de um marido, mas os homens eram permitidos ter mais de uma mulher. Mas sabe o que muitas vezes é na nossa cabeça? Que se o cara tivesse duas mulheres, ele poderia então dormir com as duas mulheres ao mesmo tempo? Não, querido. Cada mulher tinha seu leito, tinha sua casa e tinha o seu momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque não era orgia. Entenda que a imoralidade, ele vem para a orgia, a bagunça e a libertinagem. Não, não era assim. Por mais que ele tivesse duas, três, quatro mulheres, eles não tinham relacionamento juntos. E cada momento era respeitado da sua mulher. Não havia imoralidade. O que nós estamos entendendo aqui é que as pessoas estão entrando em um lapso imoral de orgias, de promiscuidade. Hoje não nos é lícito mais. Você entendeu? Mas o que eu estou dizendo é a orgia que está dentro do coração do homem, nós vamos fazendo e liberando geral. Então não é porque lá no Antigo Testamento havia uma concessão. Você nunca vai ver orgia no meio do povo. Você entendeu? Não tinha orgia, tinha santidade no leito. Por mais que ele tivesse duas mulheres, três mulheres, porque a gente pensa, três mulheres, ele é que nem um homem que vai para a cama com três mulheres ao mesmo tempo. Não, não era isso não, irmãos. A gente tem que tirar toda a concepção de orgias. A orgia sempre foi quebrada ao respeito pela mácula, pelo leito. E é isso que hoje está fugindo. Muitos dos nossos antepassados e muitos de nós fluímos em atos de orgia. Bem? Então, aí entra também um problema. Mas estamos renunciando em nome de Jesus. Bem? Diga comigo, Senhor, eu peço perdão por todo clamor que o sangue do aborto tem feito contra a minha vida e contra a minha geração. Que o Senhor venha agora a recolher o sangue que ficou, Senhor, no ventre abortivo da minha geração. E se eu sou fruto de um ventre abortivo, eu peço, Senhor, que o Senhor retire de mim a conexão com a morte e a sepultura. Pai, limpa-me agora. Limpa-me, Senhor, de toda maldição. Perdoa-nos, Senhor, pelo assassinato no ventre. Perdoa-nos, Senhor, como nação, por permitir o assassinato do ventre. Eu clamo a Ti, Senhor, pedindo perdão pelos abortos que aconteceram na minha linhagem.
cada vida que foi interrompida seja coberta pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é a base legal para que eu seja perdoado. Proclama a tua palavra de Salmo 139, 13 e 14, que diz: possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Graça te dou, porque de um modo assombroso e maravilhoso me formaste. Maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Jeremias 1:5. Antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. Êxodo 20, verso 13, diz: não cometerás assassinato. Salmos 127:3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Pai, perdão por todos os abortos que cometemos, quando rejeitamos a condição de ser um pai ou uma mãe, quando imputamos isso como uma maldição e não uma bênção, quando nos tornamos pessoas fracas e por medo do gerar, decidimos, Senhor, como geração, abortar. Perdão, Senhor, pelos atos de feitiçaria que a nossa geração possa ter cometido, aonde eles abortavam e comiam o feto em um culto satânico. Senhor, perdoa-nos, porque o sangue de muitos fetos foram usados como alimento em rituais. Perdoa-nos, Senhor, que cada sangue derramado seja recolhido pelo Senhor. E toda voz que clama contra nós, o Senhor possa silenciá-los. Porque cremos, Senhor, que cada criança faz parte do teu reino. Pai, nós pedimos agora perdão por abortar também chamado coisas que o Senhor estava gerando em nós, mas porque éramos fracos, como Saul, como Esaú, como Sansão, muitas vezes. Nós não aguentamos a pressão e pedimos para abortar. Pedimos para o Senhor parar. Pedimos, Senhor, para que o Senhor não continuasse em nós aquilo que o Senhor estava fazendo. Porque era pesado demais. Era muita luta, muita guerra, muitos levantes. Perdoa-nos, Senhor, por ter um ventre espiritual abortivo. E depois, Senhor, nunca mais conseguir gerar vida, só gerar morte. Limpa esse ventre, Senhor, em nome de Jesus. Pai, perdão por ter o ventre emocional abortivo. Quando abortamos, Senhor, relacionamentos por causa da dificuldade. Quando quebramos alianças por causa dos confrontos. E tornamos também fracos em não suportar, Senhor, a pressão do momento e nos associarmos a Balaão e todas essas estruturas aonde a pressão nos tira do centro do Senhor. Perdão, Senhor. Limpa o nosso gerar físico, espiritual, emocional. Pai, perdão por ter o ventre financeiro abortivo, como aquela parábola que o Senhor usou, de alguém que teve a responsabilidade de gerar 5 e teve ousadia e coragem. Mas aquele que recebeu 1 não quis o compromisso
e abortou a missão, enterrou a missão, tornando algo maligno. Pai, muitas vezes estamos abordando a nossa vida econômica, porque sabemos que o gerar econômico também requer esforço, também requer trabalho, e vamos para o lado mais fácil, Senhor, em querer adotar aquilo que os outros já geraram, em querer colher onde nunca plantamos, em querer receber daquilo que nunca granjeamos. Eu sei que há uma bênção que muitas vezes o Senhor nos fará comer daquilo que não produzimos. Mas isso é uma exceção, Senhor. Perdão por ter esse ventre abortivo em todas as esferas da minha vida. Pai, eu peço perdão por todas as libertinagens e todas as áreas do abuso sexual. Peço libertação de toda a dor e trauma causada pelos abusos que afetaram a minha família. Que a tua cura venha sobre mim agora, Senhor. Que a tua cura venha sobre mim agora, Senhor. Pai, traga cura. Traga cura, Senhor. Aonde eu possa, ou eu ou a minha família, ter sido marcado pelo abuso. Senhor, agora, tira-me desses lugares. Tira-me, Senhor, dos lugares do sofrimento, dos aprisionamentos, porque eu perdoo cada abusador. Que eles sejam perdoados por ti. Pai, eu me aproprio da tua palavra de Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E o Senhor salva os que têm espírito contrito. Em 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 4, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai, nós quebramos também as alianças com o adultério. Peço perdão, Senhor, pelo adultério que foi cometido em minha família e em minha linhagem. Quebro toda maldição que isso trouxe sobre nós. Pai, perdoa-me por viver em uma família, ou até mesmo eu, aonde a sepultura era o caminho que trilhávamos. Porque a tua palavra diz em Provérbios que o que adultera com uma mulher é falto de entendimento e destrói a sua alma quem o faz. Pai, eu saio dos lugares de destruição. Proclamo a palavra de Mateus 19:9, que diz que eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, seu cônjuge, a não ser por causa da fornicação e imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Hebreus 13:4
Honroso seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, pois Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Pai, eu renuncio à prostituição. Eu renuncio toda a prática de prostituição que possa ter sido parte da história da minha família. Liberta-nos, Senhor, de toda influência maligna que isso trouxe. Em nome do Senhor Jesus. Pai, posse da tua palavra de Levítico 19:29, que diz: não profanará tua filha, fazendo-se prostituir-se, para que a terra não entregue à prostituição e a terra se encha de maldade. Provérbios 23:27, porque a prostituta é um abismo profundo e a entranha é um poço estreito. Em 1 Coríntios 6:15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Proclamamos Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pai, nós nos arrependemos por toda a obra de prostituição, quando nos desnudamos na frente de qualquer um, quando nos entregamos a qualquer um, quando, Senhor, nos associamos com qualquer um, fazendo o teu corpo também um corpo de prostituição. Pai, eu renuncio à fornicação. Peço perdão, Senhor, por toda a fornicação que tem sido praticada em minha linhagem e até mesmo por mim. Quebra essa corrente e trago pureza para a minha vida em nome de Jesus. Proclamo 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os ímpios, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Proclamamos, Senhor, Gálatas 5:19. E manifestes são as obras da carne, as quais são adultério, prostituição, imundícia, lascívia. Em Colossenses 3:5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, as paixões, a malícia, a avareza, que é a idolatria. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Pai, eu peço agora, Senhor, a tua restauração e a tua libertação. Eu clamo, Senhor, pela minha vida e da minha posteridade, que nós sejamos agora curados e que o teu perdão e a tua graça nos liberte de toda condenação, em nome do Senhor Jesus. Em 2 Crônicas 7:14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Pai, pedimos perdão. E nesses próximos 7 dias gera, Senhor, um contristamento dentro de nós, porque sabemos que a carência do nosso coração nos leva tanto a níveis de prostituição física, mas também de prostituição cultural, aonde nos entregamos a todo tipo de coisas que possa satisfazer o vazio. Perdão, Senhor, por manter a mente de Balaão, por pessoas que entregarão todas as coisas por causa da pressão. Perdão, Senhor, por não ser um bom soldado. Perdão, Senhor, por não ser nobre diante do Senhor, resiliente, mas por entregar os planos e estratégias quando somos pressionados. Perdão por armar, Senhor, cilada na igreja para que os irmãos caiam. Perdão, Senhor, por armar armadilha, por ensinar as pessoas a prostituição, a idolatria, quando ensinamos falsas doutrinas, quando tiramos eles de Jesus e colocamos ele em Baal. Tira os nossos pés da dimensão de Baal Peor, lugar das lacunas, das fendas. Pai, livra-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tamanha transgressão. Livra a nossa economia, que muitas vezes bancaram, Senhor, esses lugares, seitas e religiões, altares. Pai, recolhe as memórias dessas ofertas. Perdão, Senhor, quando fomos injustos, damos mau testemunhos, quando nos levantamos com testemunhos malignos, quando fazemos, Senhor, das nossas palavras um instrumento de destruição. Perdão, Senhor. Livra a nossa economia de toda a sepultura que ela entrou. Perdão, Senhor, quando nós não demos aquilo que era de outrem, por usurparmos, por mentirmos, por sermos falsos, imprudentes. Perdão, Senhor. Que o Senhor nos perdoe por tudo. Nos arrependemos, Senhor, com base na Tua palavra e não com base nos nossos sentimentos. Nos arrependemos, Senhor, porque muitas vezes até nem entendemos aonde te ferimos, mas quando olhamos para a Tua palavra, nos tornamos conscientes da nossa maldade. Perdoa-nos, Senhor. E por último, agora sim pega o Teu óleo, passa nos Teus pés. Por último, Senhor, nós pedimos agora que os nossos pés saiam desses caminhos. O caminho, Senhor, da sepultura. Quando nós fomos plantados e os nossos pés ficaram nesses lugares das religiões, das seitas, das desonras. Quando, Senhor, nós entramos em guerras que não eram nossas. Quando nós pisamos como Josafá e nos aliançamos, Senhor, com a idolatria,
Quando, Senhor, nós entramos em lugares que não eram para nós entrarmos. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes pisamos, Senhor, em territórios para fazer guerra e entramos em dimensões porque fomos ensinados. E, na verdade, Senhor, estávamos a nos projetando. A nossa alma foi sem autorização. E, em vez de ter uma experiência espiritual, eu fiz foi uma projeção astral, Senhor. E fui mapeado. O endereço da minha alma foi vista. E agora, Senhor, eu me tornei uma passagem de demônios. Pai, limpa o endereço da minha alma. Limpa o cordão de prata. Senhor, que nenhum espírito transite sobre mim, a não ser o Espírito Santo. Pai, que um demônio, nenhum espírito, demoníaco ou humano, possa interferir e transitar por minha alma. Que eu saia das guerras adquiridas, das maldições adquiridas, por lutar lutas indevidas, por entrar onde o Senhor não me pediu para entrar, por fazer aquilo que o Senhor não me pediu para fazer. Perdão, Senhor, pela teimosia e obstinação. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Pega a tua ceia. Pai, nós celebramos junto com os teus filhos e ao comermos e bebermos, Senhor, nós cremos em toda a tua palavra e dizemos que a tua palavra é a verdade. E nós não estamos aliançados, meu Pai, no, no poder da religião e na nossa crença, mas estamos aliançados na tua palavra, no teu corpo e no teu sangue. O que nos faz um, Senhor, não é a nossa crença igual de acreditar em algo, mas sim, Senhor, em crer na tua palavra, mesmo que muitas vezes seja contrário às nossas emoções. Ao comermos e bebermos, renovamos a nossa aliança contigo e com os nossos irmãos, de avançarmos como noiva do Senhor. Nos dê graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Come e beba. Amém, meu povo. Hoje não foi uma live, foi um podcast. Isso não foi um culto, foi um longo. Deixa eu só ver aqui, irmãos, se nós vamos ter as perguntas e respostas. Vamos ter sim. Vou estar de boa. Não vai conflitar. Vou tentar achar um lugar, né? Mas não vai conflitar, não. Queridos, hoje nós temos, a partir das 18 horas, horário de Brasília, nós começamos, então, a questão da virada do mês. E nós não recebemos a bênção do mês, amém, queridos? Nós vamos receber a bênção de Cristo ministrado nesse mês. E avançaremos aí, né? Tomando as orientações, marcando. O que nós vamos fazer? Nós vamos dedicar ao Senhor 7 horas
do começo. A primazia sempre é do Senhor, lembra? O Senhor sempre tem o primeiro. Então, os primeiros momentos do mês, nós vamos entregar ao Senhor como culto, como oferta. E aí, as ofertas que geralmente a gente faz, né, depois das renúncias, hoje nós vamos fazer, então, já decorrente dessa característica aí que estamos entrando. Então, nós vamos ter 5 horas e meia de palavra e 1 hora e meia de adoração. Hoje vamos ver se a gente consegue fazer o negócio acontecer. Bem, então, a gente vai estar fazendo isso. Meu povo, Deus abençoe. A oferta como cerimonial, como memorial, é, como memória, a gente vai fazer aí no decorrer do dia. Já entra aí já para dentro disso. Bem? Começa às 18 horas. 18 horas do horário de Brasília. 18 horas. Mandamos o link em todos os grupos. Deus abençoe.